Antes de o Céu da Mancha se transformar no palco elétrico da mais decisiva disputa pela supremacia aérea, havia um clima quase teatral no modo como os pilotos alemães encaravam o Spitfire. Ainda não tinham cruzado tiros com ele em grande escala, mas já o conheciam de fotografias e relatos superficiais interceptados por inteligência. E essas primeiras impressões alimentaram um tipo de arrogância que parecia tão sólida quanto as asas rígidas do Messerschmitt Bf-109. Para eles, o Spitfire era um avião bonito demais, limpo demais, com curvas que mais lembravam ornamentos de museu do que uma máquina feroz destinada ao combate. Nas messes das Jagdgeschwader, o comentário mais comum era que os ingleses estavam obcecados por estética, como se tratassem o avião como uma escultura voadora. As asas elípticas viraram motivo de piada e não de análise. Aquela geometria fluida, para muitos alemães, parecia delicada, ingênua até, coisa de quem tentava compensar falta de potência com contornos elegantes. Isso reforçava a sensação de que o Spitfire, apesar de moderno, não chegava perto do prestígio operacional do 109, já endurecido pelo fogo da Espanha e pelas campanhas relâmpago de 1939 e 1940. O Reich enxergava o seu caça como a síntese final do conceito de alta performance. Motor com injeção direta capaz de suportar manobras violentas, armamento concentrado no nariz ou nas asas, velocidade superior aos padrões do final da década e uma aerodinâmica rígida que privilegiava subida e ataque vertical. Essa soberba não existia apenas entre pilotos, ela estava impregnada na estrutura de comando da Luftwaffe. Göring constantemente repetia que a RAF seria varrida em poucas semanas, e, dentro desse plano, o Spitfire era visto como obstáculo menor, quase um detalhe. O bombardeio britânico seria esmagado pelo Bf-110, os Hurricanes seriam destruídos nos aeródromos e o Spitfire seria apenas mais um avião bonito, mas incapaz de lidar com a avalanche alemã. Só que essa visão ignorava por completo a essência do projeto criado por R.J. Mitchell. Ignorava que aquela asa elíptica, tão ridicularizada, era fruto de cálculos obsessivos sobre distribuição de sustentação ao longo de toda a envergadura. Não se tratava de uma asa bonita, era uma asa eficiente, extremamente eficiente. Enquanto os pilotos alemães riam, os britânicos compreendiam pouco a pouco, ainda em treinamentos, que tinham em mãos algo que respondia como se estivesse colado ao ar. Jovens mecânicos notavam que pequenos ajustes no leme ou nos ailerons eram suficientes para transformar o Spitfire em um animal vivo, impaciente, pronto para virar bruscamente e recuperar energia com suavidade. E embora o treinamento britânico fosse mais lento e menos agressivo que o alemão, consequência direta da doutrina da RAF, que ainda carregava resquícios da Primeira Guerra, a máquina oferecia uma margem de erro que salvava pilotos inexperientes de decisões ruins. A verdade é que a arrogância alemã se alimentava não de fatos, mas sim de hábito. Estavam acostumados a enfrentar inimigos com inferioridade tecnológica clara. Enfrentavam poloneses com caças obsoletos, franceses com aviões desatualizados e espanhóis que mal conseguiam manter suas máquinas funcionando. Eles achavam que a batalha contra a Inglaterra seria apenas mais uma repetição desse padrão. Era fácil subestimar o Spitfire quando se vinha de uma sequência de vitórias esmagadoras. O que ninguém na Luftwaffe percebia, no entanto, é que o Spitfire não se destacava apenas pela aerodinâmica. Ele representava a união tardia, porém extremamente eficiente da indústria britânica, com uma urgência nacional que transformava cada linha de produção em uma trincheira. As fábricas de Castle Bromwich, inicialmente caóticas, lentamente começavam a produzir caças em ritmo acelerado. O treinamento dos pilotos RAF, que no início da guerra era burocrático e cheio de falhas, já mostrava sinais de adaptação, com instrutores forçados a acelerar lições para preparar jovens para um combate do qual dependia o destino do país. Assim,
Quando os primeiros relatos superficiais sobre o comportamento extravagante do Spitfire foram compilados, os alemães se sentiram confortáveis o suficiente para olhar para o futuro com desdém. Afinal, de que servia um avião que fazia curvas bonitas se o Messerschmitt era mais rápido, mais alto e mais agressivo? Essa pergunta ficaria gravada nas cabeças dos pilotos da Luftwaffe, mas não da forma que imaginavam, porque o que viria a seguir, quando os céus da Mancha se tornarem um balé de fogo, deixaria claro que a beleza do Spitfire não era ornamento, era ameaça. E quando as metralhadoras começassem a cantar, aquelas asas elípticas deixariam de ser motivo de riso para se tornar símbolo de uma resistência que nenhum piloto alemão antecipara. O choque não veio em um grande encontro épico, nem em uma batalha organizada. Ele surgiu como um rasgo de realidade nos primeiros duelos improvisados sobre as águas do Canal da Mancha. O momento em que os pilotos alemães perceberam que haviam subestimado o Spitfire não foi marcado por discursos ou relatórios oficiais, mas por sensações cruas, físicas, quase instintivas. A perda repentina de vantagem, o desaparecimento do inimigo no campo de visão, o som irritante das rajadas britânicas passando perigosamente perto das superfícies de controle do Bf-109. Foi ali, naquela primeira troca de posições inesperada, que o riso deu lugar ao silêncio desconfortável que antecede o medo. Os alemães entravam nos combates seguindo o manual que tanto lhes servira em outras campanhas: aproximar-se com superioridade de velocidade, mergulhar, disparar e subir de volta, tudo dentro de uma sequência calculada para minimizar riscos. Era uma tática lógica, quase científica. Mas o que encontraram foi uma força aérea que, apesar das perdas, respondia com manobras que não se encaixavam nos padrões esperados. O Spitfire virava mais rápido do que sugeriam seus números de catálogo, estabilizava o voo com uma facilidade irritante e recuperava a energia entre curvas como se estivesse preso a alguma força invisível que o empurrava para frente. Era o tipo de coisa que nenhum piloto percebia em relatórios. Só o corpo entendia, no instante em que o inimigo cruzava para sua retaguarda sem esforço aparente. Foi nesse instante que a arrogância começou a rachar. Muitos pilotos alemães sentiram a primeira fisgada de ansiedade ao ver que, mesmo entrando no combate com altitude superior, o Spitfire conseguia neutralizar a vantagem com uma curva inesperadamente fechada. E se o piloto britânico tinha um mínimo de audácia, e muitos tinham, bastava um pequeno erro do alemão para que o equilíbrio fosse destruído. Mais de um veterano da JG2 registraria dias depois que o inglês aparecia onde ele não deveria existir. Frase que traduzia perfeitamente o desconforto provocado por aquele caça que se recusava a aceitar as regras do jogo. A situação se agravava pela diferença de doutrina. Os alemães priorizavam ataques curtos e energéticos. Os britânicos, ao perceberem que podiam confiar no giro do Spitfire, começavam a explorar um tipo de perseguição mais persistente, mais predatória. Em vez de abandonar a curva quando perdiam velocidade, como a lógica alemã indicava, eles insistiam no movimento, confiando no comportamento dócil de seu avião. Essa insistência irritava profundamente os pilotos do Reich, que se viam obrigados a romper a perseguição com mergulhos abruptos, muitas vezes sem ter certeza de que conseguiriam escapar. Aos poucos, o padrão começou a se repetir. Os pilotos alemães ainda tinham velocidade, ainda tinham potência, ainda possuíam um motor que lhes dava vantagem em mergulhos negativos. Mas isso não importava tanto quanto antes. A sensação de superioridade evaporava quando o Spitfire surgia repentinamente no ponto cego e obrigava o Messerschmitt a quebrar o combate. Era nesse momento que a doutrina alemã deixava de ser ofensiva e se tornava defensiva. Uma mudança sutil, porém devastadora. Eles ainda atacavam, mas agora pensavam duas vezes antes de permanecer no combate por tempo demais. Cada segundo extra em uma curva horizontal podia ser fatal, e essa consciência criava um atrito psicológico que corroía o ímpeto ofensivo. O Spitfire, ironicamente, não precisava ser perfeito para provocar esse efeito. Bastava ser imprevisível na medida certa, persistente o suficiente para obrigar o inimigo a cometer erros. E a RAF, que sofria com a escassez de pilotos, combustível e descanso, compensava essas fraquezas com determinação bruta. Muitos dos jovens aviadores britânicos, recém-saídos de treinamento apressado, ignoravam limitações que pilotos mais experientes respeitariam.
A ousadia quase irresponsável de alguns deles fazia com que o Spitfire se comportasse no combate real como um animal disposto a perseguir a presa até o limite. Quando os primeiros relatórios internos circulavam entre as unidades da Luftwaffe, havia uma mudança no tom. Não mais piadas sobre asas elípticas, mas advertências sobre curvas inesperadas, sobre aproximações perigosas, sobre a necessidade de atacar e sair imediatamente. O silêncio substituiu a soberba, e embora a Luftwaffe ainda se mantivesse confiante em sua máquina e em sua doutrina, o Spitfire havia corroído a camada superficial de arrogância, expondo o que viria a ser uma luta muito mais equilibrada do que qualquer alemão ousara imaginar. Quando os combates começaram a se intensificar, ficou claro para ambos os lados que a luta não era apenas entre pilotos ou manobras, mas entre filosofias mecânicas completamente diferentes. O Spitfire e o Bf-109 representavam dois caminhos que a engenharia aeronáutica havia tomado ao longo da década de 1930. E cada motor, o Rolls-Royce Merlin britânico e o Daimler-Benz DB601 alemão, era a expressão pura de sua respectiva doutrina. Era como se, por trás de cada curva apertada ou mergulho desesperado, existisse um debate silencioso sobre o que tornava um caça verdadeiramente superiores: suavidade ou brutalidade, sensibilidade ou agressividade, equilíbrio ou especialização. O Merlin, com seu ronco contínuo e melodioso, era um motor que entregava potência de forma linear, quase educada. Ele não dava solavancos, não tinha explosões de força repentinas. Sua resposta era constante, previsível, como se estivesse sempre disposto a acompanhar a agilidade do Spitfire sem exigir tratamento brusco. Isso criava um tipo de harmonia entre piloto e máquina difícil de explicar para quem nunca viveu o combate aéreo. A cada ajuste no manche, o Spitfire reagia de maneira coerente, e essa coerência permitia que seus aviadores explorassem ao máximo a geometria elíptica da asa. Curvas fechadas, correções rápidas de trajetória, manutenção do controle mesmo em ângulos aparentemente arriscados, tudo isso era permitido pela suavidade com que o Merlin distribuía a potência. No lado alemão, o Daimler-Benz DB601 oferecia uma experiência completamente distinta. Ele era mais forte em baixas rotações, mais impulsivo, mais agressivo, uma verdadeira massa de torque concentrado que empurrava o Messerschmitt com ferocidade. Sua maior vantagem, no entanto, não era a potência bruta, mas a injeção direta de combustível. Em combates reais, isso significava que o piloto alemão podia apontar o nariz para baixo de forma abrupta, sem que o motor engasgasse. Coisa impensável nos primeiros Merlins equipados com carburadores. Esse detalhe técnico, aparentemente pequeno, definia a diferença entre furtividade e vulnerabilidade em momentos críticos. Um mergulho negativo britânico precisava ser suave, coordenado, cuidado. Um mergulho alemão podia ser brutal, quase instantâneo, permitindo fuga ou ataque com a mesma eficácia. Essa divergência mecânica moldou comportamentos distintos no campo de batalha. Um piloto de Spitfire naturalmente explorava curvas horizontais. Um piloto de 109 buscava a vertical. Um apostava na persistência da perseguição. O outro confiava no impacto rápido e decisivo. Era como assistir a dois predadores usando métodos completamente diferentes para derrubar a presa. O Spitfire apostava num aperto gradual, na aproximação precisa, no giro calculado que enforcava o adversário aos poucos. O Messerschmitt apostava em ataques fulminantes, em golpes de cima para baixo, em mergulhos que transformavam altitude em energia letal. O armamento amplificava essa diferença. Muitos Spitfires da primeira fase da batalha ainda estavam equipados majoritariamente com metralhadoras .303 que tinham alta cadência, mas impacto limitado contra estruturas reforçadas. Isso obrigava os pilotos britânicos a buscarem aproximações muito próximas, muitas vezes chegando perigosamente perto de colidir com o alvo. Já o Bf-109 carregava canhões de 20 mm que, com poucos disparos, conseguiam arrancar pedaços inteiros de asas ou destruir superfícies de controle.
A vantagem de poder derrubar o inimigo com um golpe único incentivava os alemães a priorizar tiros curtos e bem posicionados, reforçando ainda mais a tática de ataque vertical. Mas o fator mais revelador dessa guerra técnica não estava apenas na capacidade individual dos motores, e sim no desgaste que cada filosofia impunha aos pilotos. O britânico, lidando com um motor que exigia sutileza em mergulhos negativos, tinha que pensar constantemente em como posicionar o avião sem sacrificar desempenho. O alemão, dependente de manter energia para prolongar vantagem na vertical, vivia sob pressão constante para não perder velocidade. Um erro nesse sentido transformava o 109 em alvo fácil. Cada máquina cobrava um tipo diferente de disciplina mental. Cada erro era punido de maneiras distintas. A batalha entre Merlin e Daimler-Benz nunca foi vencida por completo por nenhum dos lados. A superioridade mudava conforme a altitude, combustível, clima, número de aeronaves e, principalmente, a coragem de quem estava no cockpit. A verdade é que nenhum caça era simplesmente melhor. Eles eram armas desenhadas para estratégias diferentes. Somente no fundo do combate, quando o ar parecia vibrar com o esforço dos motores, é que as duas filosofias se encontravam e se destruíam mutuamente. À medida que o verão de 1940 avançava e o Canal da Mancha se convertia em corredor habitual de escoltas, perseguições e emboscadas, a percepção alemã sobre o Spitfire mudou de forma irreversível. Não foi apenas resultado das perdas crescentes, nem apenas da habilidade dos pilotos britânicos. Foi a soma da resistência inesperada, da persistência nas manobras, da capacidade de resposta do Spitfire e, sobretudo, da organização britânica, que se mostrou muito mais sofisticada do que a Luftwaffe previa. A ideia inicial de que a RAF entraria em colapso em poucas semanas começou a ruir quando os comandantes alemães perceberam que cada esquadrilha inglesa parecia ressurgir das cinzas a cada novo ataque, como se houvesse um reservatório inesgotável de caças e pilotos, coisa que, na verdade, não existia, mas o sistema criado por Hugh Dowding fazia parecer que sim. Esse sistema, o famoso Dowding System, era quase invisível para os alemães. Não havia como detectá-lo nem como destruí-lo totalmente. Ele combinava radares, centrais de comando, observadores terrestres e comunicação eficiente entre unidades, criando uma estrutura que antecipava quase todos os movimentos da Luftwaffe. O Spitfire, por mais glorioso que fosse, não operava sozinho. Ele aparecia no momento exato porque alguém, em algum bunker subterrâneo, já havia calculado rotas, altitudes e velocidades dos bombardeiros. Os alemães nunca tiveram algo semelhante durante a batalha, e essa assimetria estratégica engolia lentamente qualquer vantagem tática isolada que pudessem possuir. Quando os pilotos alemães perceberam isso, uma sombra de desgaste psicológico começou a se espalhar pelas unidades. Não importava quão habilidoso fosse o aviador, nem quão potente fosse o Daimler-Benz, sempre havia um par de Spitfire surgindo de algum canto do céu, como se fossem parte de uma engrenagem invisível. E se o inimigo não fosse um Spitfire, seria um Hurricane, que, apesar de menos ágil, era extremamente resistente e mortal contra bombardeiros. Foi essa dupla, a delicadeza afiada do Spitfire e a robustez incansável do Hurricane, que quebrou o ritmo ofensivo alemão. Os Hurricanes, encarregados principalmente de atacar as formações de Heinkels, Dorniers e Junkers, absorviam a maior parte da fúria das metralhadoras alemãs. Enquanto isso, os Spitfire se dedicavam a enfrentar os Mel 9, desviando-os dos bombardeiros, permitindo que os britânicos preservassem as suas próprias infraestruturas e aeródromos. Era um jogo duplo, no qual cada peça tinha função clara. A Luftwaffe, acostumada a vitórias rápidas e linhas de comando menos fragmentadas, simplesmente não estava pronta para enfrentar um inimigo que se fragmentava, reorganizava e voltava a atacar em questão de minutos. A mudança de comportamento dos pilotos alemães nos céus refletiu essa virada. Aqueles mergulhos confiantes, ataques ousados e perseguições longas foram substituídos por cautela crescente. Muitos passaram a evitar engajamentos prolongados, outros só atacavam quando tinham clara vantagem de altitude. Alguns relatórios da época indicam que unidades inteiras priorizavam voltar vivas ao invés de derrubar alvos, um pensamento impensável meses antes. A luta deixou de ser pela destruição da RAF e se tornou, pouco a pouco, uma tentativa desesperada de preservar recursos e homens.
O Spitfire contribuiu para essa mudança não apenas como máquina, mas como símbolo. Cada vez que um piloto alemão precisava quebrar uma perseguição porque o inglês aparecera rápido demais, cada vez que um bombardeiro voltava destroçado por metralhadoras britânicas, cada vez que o grupo retornava reduzido após enfrentar a ágil esquadrilha inimiga, o mito da superioridade absoluta do Reich sofria uma nova rachadura. A arrogância evaporou, substituída por respeito e, em muitos casos, por temor silencioso. Ao final da Batalha da Grã-Bretanha, a Luftwaffe não estava derrotada tecnicamente, mas psicologicamente. O Spitfire não venceu sozinho, venceu porque se tornou parte inseparável de uma rede que funcionava como um organismo vivo. O avião que fora motivo de riso meses antes, agora representava a curva que nenhum Messerschmitt conseguia acompanhar. O giro inesperado que quebrava táticas testadas, a sombra que surgia no espelho retrovisor sem aviso, e ao lado dos Hurricanes, formou a muralha invisível que impediu a Luftwaffe de alcançar a superioridade aérea necessária para invadir a Inglaterra. Quando o som dos motores finalmente cessou e o céu britânico ficou silencioso, os pilotos alemães sabiam a verdade que não ousavam admitir meses antes. Subestimar o Spitfire tinha sido o primeiro grande erro, e talvez o mais fatal.